Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria retornar a esta casa, nossa Cavile, nossa casa espírita virtual. Uma casa espírita é uma bênção, é um bálsamo na vida de quem as procuram. Através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, e seus ensinamentos, uma casa espírita nos oferece os motivos das lutas, das dores, dos sofrimentos, dos erros, dos desencantos, aquilo que aflige a maioria de nós num planeta de expiação e provas. Estamos em dezembro, estamos comemorando o aniversário do Mestre Jesus, e a nossa casa, ela, ao longo do mês, tratou de homenagear o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre. Então, nessa linha de raciocínio, em que a gente podia estender aos apóstolos, aos discípulos, hoje eu vou me propor, sem a pretensão de esgotar o assunto, imagine, falar um pouco de Maria. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então, nós vamos trabalhar 8 campos, bem simplesinhos e sintéticos. Nós vamos trabalhar quando ela foi escolhida, quando ela assumiu o compromisso, quando ela esteve em prova, quando ela trabalhou, o encontro com Jesus e a despedida. Na realidade, são 6 pontos, né? A outra é a introdução. Então, ingressando nesta área com a bênção do Mestre Jesus, nosso guia e modelo, e pedindo a sua proteção e amparo, nós queremos homenagear esta excelsa criatura, Maria. Para tudo há um começo, não importa o tempo, nem onde. Só Deus, nosso Pai, é incriado, eterno. Nós somos imortais, nascidos um dia do amor do Pai e lançados na corrente da evolução, por évos afora. Seguindo esta corrente, dirigido por leis eternas. Assim também, um dia, surgiu Maria. Homenageada por nós de várias formas nos credos religiosos da Terra. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, do Carmo, de Guadalupe, Nossa Senhora da Conceição, em outros credos é Iemanjá, etc. Depois de Jesus, é a criatura mais amada por nós no plano espiritual. Mas para falar da grandeza dessa criatura, devo necessariamente referir-me ao Mestre Jesus, para que fique bem realçada a grandeza espiritual de Maria. Então, Jesus, meus amigos, como já foi dito neste canal, Jesus é a encarnação de um Cristo planetário. E sabemos que Cristo não é sobrenome, é título cósmico de grandeza evolutiva. Então, Cristo, existe muitos Cristos no universo, unos ao Pai. Jesus é um deles. Isso não é religioso, isso é espiritual. E para encurtar a história, mas para ressaltar a grandeza do Cristo, vamos nos ocupar de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele fala da intensa preparação que foi necessária para que esta criatura excelsa pudesse nascer na Terra, em carne e osso como nós. Foi preciso 1000 anos de muita preparação,
E na terra desceram muitos avatares para preparar o caminho, todos comandados por Jesus. Podemos citar alguns que as nossas religiões ortodoxas concordam, né? Moisés, Sócrates, Platão, João Batista, mas teve mais. Teve Buda, teve Krishna, teve Confúcio, todos os profetas que vieram antes a arrumar a estrada vieram em nome de Jesus. Era uma estrada vibratória, tinha que respeitar a lei de sintonia. Então, neste time de entidades que vieram para a vinda do Mestre, também veio Maria, a nossa homenageada de hoje, e criatura a qual Jesus nomeou madrinha espiritual da humanidade terrena. Pelo amor e autoridade do seu filho Augusto, foi instituída mãe da humanidade. E até hoje coordena falanges de espíritos benfazejos atuando na crosta em favor dos necessitados. Sabe-se que tem nos seus prepostos figuras como Celina, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Maria, seguindo informações históricas, que não é muito fácil, né? E cristãs antigas, era filha de Joaquim e Ana, ele sacerdote da Fraternidade Branca do Templo de Hélios, Essênio, e nasceu entre 18 e 20 a.C., em Jerusalém ou Séforis, não se sabe ao certo, na Galileia. Possivelmente casou-se aos 14 anos de idade, como era comum à época, com José. José, um carpinteiro viúvo, né? Com mais filhos. Isso é outra história, né? Mas também da tribo de Davi, também Essênio. Algumas fontes históricas dizem que José e Maria tiveram outros filhos além de Jesus. Isso pode ser comprovado, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 5, Evangelho de Marcos também, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 e 35, naquele momento em que Jesus pregava, e que avisaram a ele que à porta estava sua mãe e seus irmãos. E ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, então se confirma isso. Mas era muito difícil escrever na época. A maioria do povo era miserável e analfabeto. Quem sabia escrever? Os escribas, os sacerdotes e os romanos. Mas os romanos fidalgos. E eles não gostavam muito de Jesus, consideravam Jesus um revolucionário, né? E tanto é que fizeram o que fizeram para que o mestre fosse crucificado. Mas Maria criou Jesus com todo o zelo de mãe, com toda a bagagem de proteção que era investida, e o menino foi crescendo e aprendendo no meio em que Maria e José nasceram e viveram. Era necessário que fosse assim para que ele pudesse se preparar para o advento da boa nova que ele trouxe para nós. Então, Maria, ou Miriam, é um nome hebraico, que significa Senhora da Luz, né? E figura no Novo Testamento de forma bem discreta, o que não diminui a sua importância. Então, temos uma passagem lá em que a gente pode perceber, e eu retirei isso do livro Religiões dos Espíritos, de Chico Xavier, onde está escrito assim: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino,
o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer àquela abnegada mulher escondida num lar simples e humilde. Ocultava a experiência dos sábios, a fragilidade de um lírio, mas trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Vemos que Maria também é reverenciada com carinho, né, pelo Espiritismo, a doutrina que se assenta em bases científicas, filosóficas e religiosas, que é considerada o cristianismo redivivo, caracterizada pelo Consolador prometido por Jesus. Então, aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade elevadíssima, que havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-se apta a desempenhar na Terra, né, a elevada missão de trazer no seu ventre e nos seus braços o emissário de Deus, que viria a se transformar no modelo de perfeição moral que a humanidade pretende sobre a Terra. Quem mais cita Maria é Lucas, né? Tanto é que tem uma passagem que o anjo Gabriel vem a ela dizer que ela será a mãe de Jesus, em que Lucas gravou a frase que ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, então, é a principal fonte que nós temos na Bíblia sobre Maria. Nesta aparição do anjo que eu falei, na visita da prima de Maria, Isabel, né? No nascimento de Jesus, na cidade de Belém, na chegada dos magos logo após o nascimento, na fuga para o Egito em razão da perseguição de Herodes, na visita ao templo durante o período da purificação, no diálogo de Jesus com os doutores da lei, nas bodas de Canaã, na crucificação de Jesus, no dia de Pentecostes. Então, Lucas foi escrevendo na Bíblia sobre Maria. Mas também temos muitas obras espíritas que enfocam a figura de Maria como de grande importância para os cristãos, né? E nós retiramos vários textos do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, o irmão X, que pela pena de Chico Xavier, né, coloca para nós em destaque que Maria foi cognominada a bendita, bem-aventurada, porque foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. O autor de Boa Nova, inclusive, nos revela momentos pungentes da vida de Maria, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus, que foi a prova pela qual ela passou. E eu vou transmitir rapidamente aquela parte do livro em que Humberto de Campos narra este momento de muito sofrimento da nossa Mãe Maria. Junto à cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Lembrava o filho bem-amado, as circunstâncias maravilhosas do seu nascimento, a amizade de Isabela, as profecias do velho Simeão, a assistência que sempre teve de Deus e dos espíritos benfeitores. E naquele instante,
Revia a manjedoura, local do nascimento do mestre, a sua beleza agreste, sentia que a natureza parecia dizer-lhe alguma coisa. Através do véu espesso de lágrimas, repassou uma por uma das cenas, das reminiscências. Nas menores coisas ela reconhecia a intervenção da providência divina. Mas naquele momento, o seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Nesse instante, ouviu uma voz amiga que lhe falava, um espírito, dizendo que as determinações de Deus são insondáveis e justas, que precisavam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração se rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis, contudo, a sua fé e a sua sincera humildade teve a capacidade ainda de dizer: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente uma mão amiga no ombro. Era o apóstolo João, o menino, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Ambos, compungidos de tanta dor, buscavam o olhar de Jesus para suplicar algum entendimento. E ele, na sua agonia derradeira, depois de ouvir dela, meu filho, meu amado filho, dirigiu o olhar para ela. Mãe, e balbuciou, mãe, eis aí o teu filho, levantando os olhos para João. E da mesmo modo, de forma muito especial, levou os olhos para o menino João e disse, filho, eis aí a tua mãe. Maria, envolvida num pranto doloroso, foi o tempo passando até que a derradeira lição se consumasse. E entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor. Por muito tempo se conservaram ali em preces silenciosas, até que Jesus fosse arrancado da cruz. Logo depois veio uma tempestade que mergulhou a paisagem numa escuridão, num dilúvio de sombras. Tempos depois, relata o espírito amigo, João, recordou-se do compromisso que havia assumido com o Mestre Jesus e vai à procura dela. E convida ela para morar com ele em Éfeso. Na casa de João, após Maria ter concordado, ao cabo de algumas semanas se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Recordações do Messias eram cultuados por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinamentos recebidos. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia que Maria descansava agora entre eles se espalhara-se como um clarão de esperança por todos os sofredores. João estava na casa de caminho, na casa do caminho em Jerusalém, com Pedro, com Estevão, com Tiago, e pouco podia fazer para ajudá-la. Ela, ali na choupana, era conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. Seus conceitos
abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. Enquanto João trabalhava na igreja, na casa do caminho, ela só estava envolvida com a legião dos necessitados. Dias, semanas, meses, anos se passaram, incessantes, trazendo lembranças mais ternas. E os anos efetivamente se passaram, sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amargura. E num dia, durante as suas orações, relata-nos Humberto de Campos, enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte, que, dirigindo-lhe a palavra, disse: minha mãe, como tantos outros recém-chegados tratavam com este carinho, venho te fazer companhia e receber a tua bênção. Maria convidou maternalmente a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças que lhe aguardavam. E a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Quem seria aquele mendigo que acalmava as dores secretas da sua alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Ninguém chegava ali para lhe dar coisa alguma, sempre que alguém chegava era para lhe pedir. Seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, imediatamente, ela olhou as mãos daquela criatura e viu as duas chagas iguais às que tinha nas mãos do seu filho pregado na cruz. Baixou o olhar e olhou para os pés e viu as úlceras dos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar os pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantou-a, cercado de um halo de luz celestial, e se ajoelhou aos pés dela e beijou-lhe as mãos. E disse carinhoso: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura, queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoasse 1000 vozes por entre as harmonias dos céus. Outro dia, dois portadores humildes que trabalhavam ali com ela desciam a Éfeso para buscar João, para assistir os últimos instantes daquela que era devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava mais.
A expressão de serenidade estava estampada no seu rosto, mas aos poucos ela foi esperando a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam à vida material. Experimentando uma sensação de estar se afastando do mundo, desejou ver a Galileia, os seus sítios preferidos. E bastou o desejo para que a sua vontade se conduzisse à região dos lagos de Genezaré. Maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, observando do alto a paisagem, via o Tiberíades, que agora para ela parecia um violão. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras. Emitindo este pensamento, foi impulsionada para os cárceres sombrios do Esquilino, onde viu centenas de rostos amargurados que retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido com a sua chegada. Maria se aproximou de um a um, participou das suas angústias, orou por cada um deles, cheia de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia torturada pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene e pensou: o que poderia lhes dar? Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, e foi seguida por toda aquela legião de vozes daqueles desgraçados do caminho que estavam com ela encarcerados. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E Maria subiu. Sabe-se que até hoje ela dá assistência aos sofredores, como registrou Ione Pereira do Amaral no livro Memórias de um Suicida. Ela descreve o profundo sofrimento dos suicidas no vale, que são atendidos por uma legião de espíritos benfazejos, chefiados pelo grande espírito de Maria de Nazaré. Então, nada mais justo que nós, devedores do caminho, inclusive devedores dela, nada mais justo que hoje, que neste mês em que seu filho aniversaria, que nós comemoramos o aniversário do nosso libertador espiritual, que a gente homenageie ela, que a gente exalte a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia e o amor sobre todos nós. Muito obrigado, Mãe Maria.
muito obrigado por tudo que fazes por nós. Este é o nosso recado de hoje, em homenagem a essa criatura excelsa. A todos vós que me assistem, que prestigiam esse canal, que estão deixando o seu like, que estão anotando, tocando o sininho, que estão se inscrevendo, ou que já estão inscritos, vai o meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado pela companhia em 2023 e que todos possam ter um excelente e maravilhoso ano de 2024. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz e até uma próxima oportunidade.